Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. No Traçado das Artes você vai ficar por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte aqui no nosso estado. Mensalmente conversamos com personalidades do mundo das artes, para conhecer a história dos artistas e como funcionam os seus processos criativos. Eu sou Vitória Vasconcelos, aluna do 7º semestre do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. O nosso convidado de hoje é o músico e cavaquinista Luiz José. Luiz é pesquisador do instrumento cavaco, além de ser o idealizador do cavaquinho de 6 cordas. Luiz, eu queria agradecer a sua presença aqui no Traçado das Artes do Newslink e começar a nossa entrevista. Eu queria te perguntar quando foi que você como músico começou? Quais as influências? Prazer, Vitória, estar aqui com você. Eu iniciei aos 10 anos de idade os estudos ao cavaquinho. Antes disso, meu pai comprou o instrumento para presentear ao meu avô, Amarílio Barbosa. Então, esse instrumento ficou lá por casa, o meu avô faleceu e esse instrumento ficou lá em casa. Eu com aquela curiosidade de criança, né? Passava o tempo todo com esse instrumento, pensava até que era um violino, ficava fazendo assim, criança, né? Então eu fui me dedicando, passava muito tempo com esse instrumento. Aí minha mãe, observando esse interesse, convidou o Adriano. O Adriano é um músico que teve uma atuação aqui em Fortaleza, nas escolas de samba, há muito tempo, já é saudosa memória. Ele me ensinou os primeiros a me desenvolver um pouco no cavaquinho. E aí, em pouco tempo, com 3, 4, 5 meses que eu estava estudando, alguns músicos já de banda ia lá em casa me chamar para tocar, e minha mãe passou a me liberar muito cedo, né? Aos 10 anos. 10 anos, 6 meses assim, eu já estava... alguns músicos me buscaram e minha mãe liberava. Você leva meu filho e você traz. Aí eu ficava sempre alguém responsável. E aí nesse percurso eu fui correndo, estudando, tocando, sempre conciliando com os estudos do colégio e tocando com vários músicos na cidade. Aí aos 16 para os 17 anos eu conheci o Elismar Pontes. Uhum. O Elismar Pontes é um pesquisador, ele era marinheiro e ele teve acesso aos grandes músicos no Rio de Janeiro. E ele me ensinou muitas técnicas para o cavaquinho. E a partir daí eu me aprofundei ainda mais, especificando assim ao choro, né? Me dedicando ao choro e desenvolvendo a técnica em especial do cavaquinho, porque ele é muito inserido aí no choro e samba, embora tenha muitas outras possibilidades. Sim. E falando em choro, samba, quem é o mestre Valdir Azevedo para você? O Valdir Azevedo foi a minha inspiração. Desde o início, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei encantado com aquela sonoridade que ele tirou no instrumento que eu nunca tinha visto em nenhum outro gênero, em nenhum outro estilo de tocar, em nenhum outro instrumento. Só no cavaquinho com o Valdir Azevedo foi que despertou aquela a música em mim, né? Então, a partir do Valdir Azevedo, eu fui mergulhar nesse estudo. Também eu não mencionei anteriormente que eu obtive estudo também no Conservatório Roberto Nepomuceno e atualmente eu estou na Universidade Estadual, no curso de música. Muito bom. E como é que você descreveria a importância do Valdir para a música brasileira? O Valdir, ele foi um artista completo. Ele era compositor, ele tinha uma performance, um grande intérprete, né? E ele conseguiu atingir com o cavaquinho um patamar que até hoje ninguém atingiu, né? Ele era realmente um popstar do cavaquinho, o Valdir Azevedo na época dele, e ele teve um papel fundamental desenvolvendo técnicas ao cavaquinho, formas interpretativas, que até hoje todos usam. E
as composições dele ficaram imortalizadas, em especial no gênero choro, mas ele transcendeu tudo isso, porque ele gravou diversos gêneros, muitos arranjos inovadores. Ele era realmente assim, desbravador, o Valdir Azevedo, com o cavaquinho. Um outro detalhe importante foram os sucessos, né? As músicas dele foi sucesso absoluto. Às vezes a gente fala em Valdir Azevedo, algumas pessoas podem não identificar, mas se você falar brasileirinho já sabe todo quem já é. sabe. A música que até hoje é a referência do choro, né? Sim. Então ele tem essa importância não só para mim, para todos os cavaquinistas que querem se desenvolver, ter realmente uma performance aprimorada, deve ouvir o Valdir Azevedo. O Valdir Azevedo é o Pelé do cavaquinho. Fez sucesso no exterior, participou de filmes, participou de filme na Argentina. Então ele conseguiu... E um detalhe importante, ele tirou o cavaquinho antes, era muito utilizado só como instrumento de acompanhamento. Ele tirou o cavaquinho dessa coadjuvância e colocou o cavaquinho à frente da orquestra. Como estrela. Como estrela. No jogo da vida, você veio para brilhar, onde seu campo é o mundo. E esse jogo pede luz e ação. Para planejar novos desafios. Para criar inovações. Jogar em prol da vida e então vencer. Estudar na Melhor muda o jogo. Chegou a sua chance de estudar na Melhor, agora com bolsas filantrópicas para todos os cursos da graduação. Estamos de volta com o Teatro das Artes. Luiz, você idealizou o cavaquinho de 3 cordas quando o tradicional tem apenas 4. Como foi que surgiu essa ideia, esse desejo de aumentar o número de cordas? Vitória, como eu lhe falei anteriormente, eu iniciei os estudos muito cedo, de uma forma com alguns professores e também desenvolvendo, por conta da pouca literatura do cavaquinho, de uma forma intuitiva, né? Aprendendo nas rodas de samba, que eu acho a melhor escola, né? Também tive muitas oportunidades com grandes músicos que vieram a Fortaleza, e aí eu tive contato com esses grandes músicos. E ao participar do Regional Cordas que Falam, que é um grupo que tem uma notoriedade aqui na nossa cidade, tocando choro, participando de programas e de rádio, eu fui desenvolvendo a curiosidade por outros instrumentos, como o bandolim, o violão de 6 cordas, de 7 cordas. E nessa minha curiosidade surgiu uma insatisfação com o meu instrumento, né? Esse instrumento que me acompanha desde muitos anos, né? Desde muito cedo. E aí, que é o recurso do cavaquinho. O cavaquinho tem uma extensão, uma tessitura, uma disponibilidade de notas que é um pouco restrito. E aí, o bandolim já oferece um recurso maior para os graves. Então, eu, na busca de tocar aquelas músicas que eram tocadas no bandolim, eu pensei, e já tocando um pouco de bandolim e violão, e quando eu ia para o meu instrumento, eu sentia falta daquele recurso. Então, eu acrescentei o sol do bandolim. Como o regional era um regional bem tradicional, eu fiz de tudo para não descaracterizar o nosso instrumento, o cavaquinho convencional, que é um instrumento. O cavaquinho é um instrumento de origem portuguesa e veio para cá na colonização, mas aqui ele se desenvolve meio que descolonizado, né? Ele é nossa música inserida na samba e com o advento do pagode, essa coisa que cresceu muito, ele se popularizou bastante. Então, a partir desse instrumento, o cavaquinho convencional brasileiro, vale a pena também colocar, existe o cavaquinho paulistinha, que é um mais estreito do que esse aqui é o convencional. Então, a partir dele, eu acrescentei essa corda, o sol do bandolim, para ter aquele recurso bandolim, e logo em seguida, querendo adquirir aquele recurso do regional, eu coloquei o dó do violão de 7 cordas.
né? Que aí deu mais um grave e depois de feito eu fui observando as formas de desenvolver, a forma de tocar, porque aí eu zerei o que eu já tinha adquirido com o cavaquinho de 4 cordas, né? Fui iniciar tudo, montando os acordes e depois de feito eu fui curiosamente pesquisar sobre o cavaquinho. Eu já tinha um certo conhecimento de busca por gravações, né, do Valdir Azevedo e de músicos contemporâneos do Valdir Azevedo que não tiveram o sucesso, o êxito que o Valdir teve, mas gravaram discos, né? E aí, nessa busca, eu percebi que não existiu esse instrumento aqui no nosso país, nessa proposta, né? Então, foi assim, para mim, foi uma felicidade imensa, que eu gostaria até que alguém já tivesse desenvolvido, porque eu não tinha perdido o tempo que eu perdi, né? Buscando aquele recurso. Estudando, mexe ali, ajeita ali. Mas aí foi realmente, hoje, o instrumento se transformou num autossuficiente, capaz de tocar a melodia, de se acompanhar, fazer uma espécie de uma baixaria também, que a baixaria é chamada essas frases no grave, né, do instrumento. Então ele ficou um pouco possibilitando eu estar aqui com você e poder tocar uma música, assim como os baixos e os acordes, ao mesmo tempo a melodia, o baixo e o acorde. Então ele abrangeu bem mais. Bem mais, isso. E onde é que ele se encaixa dentro da música? Qual é a posição do cavaquinho de 6 cordas? O cavaquinho de 4 cordas, ele permanece aqui, certo? Eu não descaracterizei. Eu apenas fiz esse acréscimo de melhoria para obter o recurso no solo. Então ele cresce muito no solo. No acompanhamento, dentro de um regional, eu não costumo utilizar as notas mais graves, porque existe o violão de 6 cordas e o violão de 7 cordas fazendo esse papel. Então eu utilizo como centro, que é a função que o cavaquinho exerce, unindo a percussão aos instrumentos harmônicos, os que estão em acompanhamento, né? O cavaquinho faz essa junção. Ele é muito rítmico e ele consegue interligar as harmonias com a percussão. Mas quando tocando sozinho, aí sim, aí eu acrescento os baixos, né? Isso quando não tem um violão, para não chocar a forma de tocar com o violão. E para 2023, você tem algum plano em mente? Muitos. Eu quero tirar da mente e realizá-los, né, na medida do possível. Eu já tive a oportunidade de participar de diversos discos, de gravar e fazer aberturas de shows de artistas nacionais e também tocar, acompanhar muitos desses artistas. Em casa, eu observando, um dia desses, fui catalogar alguns CDs que eu gravei, e aí são muitos mesmo, mas eu ainda não concluí um CD que é projeto meu, quero gravar o CD, tenho muito ainda a concluir na perspectiva desse instrumento. Eu estou na universidade, estou estudando para desenvolver alguns trabalhos voltados para o cavaquinho, métodos, dicionário, técnica, porque aqui eu também juntei um pouco da técnica que eu estudei no violão e no bandolim, e trouxe para cá adaptado ao cavaquinho. Então, sobre tudo isso eu quero desenvolver, voltado para a música. Também, nos últimos tempos, eu me desenvolvi cantando, né? Depois de muitos anos com o cavaquinho, eu agora canto também, e tem agradado, o pessoal gosta. Coisa boa. E eu queria, para a gente finalizar, te pedir para dar uma palhinha no cavaquinho. Um prazer, foi uma alegria poder participar desse momento. Eu que agradeço, de verdade. E obrigado a todos que nos assistem.